Glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E nós estamos aqui nessa condição. Amém. Aguardando de Deus aquilo que Ele deseja para nós. Amém. Mateus 6, apenas 2 versículos, depois nós vamos ler mais um pouquinho. Mas o verso 6 e o verso 7 diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará. Amém. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Aqui nessa palavra, a gente começa a entender um princípio que Jesus está nos dando, aqui é Jesus falando, de como nós devemos orar, que Jesus está nos ensinando. Vamos voltar ao verso 6 e entender rapidamente cada parte dele. Tu, porém, isso fala a qualquer pessoa que se coloca para orar. Quando você orar, ele diz aqui, se ele diz quando orares, é porque Jesus está entendendo que nós vamos orar. Nós vamos ter essa prática. Quando a gente orar, primeira coisa que ele orienta nesse texto lido, entra no teu quarto. Fecha, a sua porta. Primeira coisa, tenha um tempo sozinho, sozinha comigo. É o que o Senhor começa a dizer. Quando você orar, você entra lá no seu quarto, num lugar quieto, e você fecha a porta para ninguém te incomodar ali naquele momento. E a Bíblia segue: orarás a teu Pai. Depois a gente vai ver mais abaixo, mas a oração que o Senhor vai nos orientando, o princípio que o Senhor vai nos orientando para orar, é orar a quem? E que a Bíblia diz aqui, que a gente acabou de ler: orarás a teu Pai. E onde que está esse Pai? Ele está no secreto com quem? Com a gente que está orando lá com o quarto trancado. O secreto é o nosso quarto, é o nosso lugar de oração. Então ele diz que o Pai, que ele está em secreto lá com você, a Bíblia continua dizendo que o teu Pai, que vê em secreto. Aqui está dizendo que quando nós fechamos a porta do nosso quarto, da nossa casa, começamos a entrar na presença de Deus, clamando ao Pai. A Bíblia fala claramente isso. Nós temos que orar ao Pai. E esse Pai que está conosco nessa hora que estamos orando, a Bíblia afirma que Ele vê em secreto. Ou seja, Ele está vendo o nosso movimento na direção dele. E Ele vai recompensar. Quantas vezes nós deixamos de orar e por isso deixamos de receber? Porque nos acomodamos. O verso 7, ele vai explicando. Jesus é que está falando aqui. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Aqui, a gente começa um assunto delicado, mas que a Bíblia deixa muito claro. Deixa de ser delicado quando a gente entende e tem a revelação daquilo que Deus está dizendo para nós. Aqui está dizendo que quando nós orarmos, nós não temos que repetir as coisas. Aqui está dizendo, não useis de quê? Vãs repetições, como os gentios. Quem são os gentios aqui? Aquelas pessoas que ainda não têm noção de Deus, não têm revelação do Espírito Santo de Deus. E aí, aqui a gente tem uma orientação da palavra que, o que é a diferença de oração para rezar? Tem uma diferença, não é igual. A oração é quando nós falamos voluntariamente do nosso coração com o nosso Pai. Nós desenvolvemos relacionamento com Deus através da oração. Então, a oração aqui, pelo que a Bíblia diz,
ela precisa ser espontânea do nosso coração. E a reza normalmente é o quê? É um texto que já foi escrito, está impresso, a gente decora e a gente repete. Mas não é isso que a Bíblia manda fazer. E a gente aqui, vocês sabem bem disso, já entenderam isso. A gente lê e fala o quê? Da palavra. E a palavra de Deus, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu não posso deixar de explicar aquilo que o Senhor já colocou na palavra dele, que às vezes a gente não entende. E aqui ele diz que não tem que usar de vãs repetições. Aí, logo abaixo, Jesus nos ensina a orar com o modelo da oração do Pai Nosso. E o modelo da oração do Pai Nosso, ela não é para a gente repetir como reza, ela é para dar a nós o quê? O ensino e o entendimento de como nós devemos orar. E a primeira coisa que o Senhor Jesus nos ensina com a oração dominical, a oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás nos céus. Então, quando nós orarmos, ele já tinha dito antes, nós temos que ficar no secreto com Deus, de preferência, e orarmos ao nosso Pai. E aqui ele reforça. Com o modelo da oração, ele está dizendo que a primeira coisa que a gente precisa fazer é direcionar a nossa oração a quem? A Deus Pai. E só Ele. Se a gente for lendo, a gente não encontra. Lugar nenhum da Bíblia manda a gente orar direcionando para qualquer outra pessoa, na verdade, ou direção, que não seja Deus Pai. E a gente ora a Deus Pai em nome de Jesus. Quem é que assina a nossa oração, que é a nossa garantia? É o nome de Jesus que a gente acabou de cantar aqui. O precioso, maravilhoso nome de Jesus. Então, vai aqui uma primeira pergunta de reflexão. A quem você tem direcionado as suas orações? A Bíblia diz que as suas orações, elas devem ser direcionadas ao único que é digno de receber as orações e ao único que responde as orações. Vida de oração é vida de relacionamento com Deus. Quem não tem vontade de orar, ou às vezes não consegue nem orar, porque algumas pessoas, como não desenvolveram o hábito da oração, depois de 1 minuto orando já não tem mais nada para falar. Né? E a gente precisa entender que o mundo espiritual, o nosso corpo espiritual, ele precisa desenvolver musculatura espiritual. E uma das formas é através da oração. Quando nós não temos uma vida regular de oração, nós não estamos nos relacionando normalmente com Deus. A gente não está falando com Ele. A gente não sente falta dele. E automaticamente a gente não recebe mais da presença dele. E aí não há mudança na nossa vida. Porque a mudança na nossa vida, ela vem justamente quando Deus enche a nossa casa, enche a nossa vida. A Bíblia diz que nós somos o templo, aquele que recebe, que tem, que mora dentro dele, o Espírito Santo. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 11 ao verso 15, fala da oração de Ana. Ana foi a mãe de Samuel, mas Ana era estéril. E é isso que a gente vai ler agora. E fez um voto. Quem fez um voto? A gente está lendo sobre Ana. E Ana fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos. Ela direcionou a oração dela a quem? Ao Senhor dos exércitos, ao Senhor poderoso. Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela
no orar perante o Senhor, passou Eli, que era o sacerdote, era o pastor dela na época lá, a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli, que era o sacerdote, era o pastor, digamos assim, a teve por embriagada e lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém, venho derramando a minha alma perante o Senhor. No dia da nossa angústia, no dia da nossa dificuldade, a quem nós devemos clamar? A Bíblia diz claramente que é ao Senhor. Aqui Ana clamou ao Senhor dos Exércitos. Interessante que diz que ela clamou, mas ela clamou somente no seu coração. Ana fez o que a gente chama de oração silenciosa. O que é oração silenciosa? Ela só movia os lábios, não saía som dela, porque ela estava ali atribulada e ela não queria que ninguém mais da terra ouvisse o clamor dela. Sabe aquele dia que você não quer que ninguém escute o que você vai pedir a Deus e você entra na intimidade com Deus, derrama o seu coração? Foi isso que Ana fez. Ela derramou o seu coração e ela foi atendida. Ana era estéril. Orou por muito tempo para que ela tivesse a resposta do Senhor e Deus ouviu e lhe deu Samuel. Nem sempre, quando oramos, nós recebemos de imediato um sim. Às vezes nós oramos e Deus nos dá um sim como resposta. Tem hora que nós oramos e Deus fala assim, ó, espera, não é o tempo não. Tem que esperar. Meu tempo ainda não chegou. E tem hora que a resposta de Deus é não. Ele simplesmente não atende aquela oração porque ele entende que não é o melhor para nós. Vai a gente entender, às vezes a gente não entende. E no que a gente não entende, a gente precisa descansar, entendendo o que todos quase falam desde a pandemia. Deus está no controle. Virou quase um ditado desse tempo, né? Deus está no controle. Mas isso é a pura realidade, não é ditado. Ele nunca saiu do trono. E não é o gênio da lâmpada. Porque às vezes a gente ora achando que Deus é o gênio da lâmpada. Tudo que a gente pedir, ele vai fazer. Né? E não é esse o lugar do Senhor. O Senhor, ele é soberano, ele é poderoso, ele é Senhor. Ele sabe o que é melhor, mesmo que a gente não entenda. Mesmo que a gente não entenda. 1 João 5, verso 14 e verso 15, nos diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Vamos entender isso aqui. Tem coisa que a gente está pedindo há muito tempo e ainda não recebeu. Pode ser que não tenha recebido ainda seja o espera de Deus. E pode ser que o não ter recebido ainda seja um grande não vou dar. E aqui a Bíblia diz qual é a oração que Deus atende. Vamos ler de novo. E esta é a confiança que temos para com Ele, para com Deus, que se pedirmos alguma coisa como segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, se você está orando por alguma coisa que não teve ainda resposta, precisa mudar um pouco o que? A direção de como você está orando. Senhor, é da tua vontade? Porque às vezes o nosso coração ele acha que tudo que a gente quer é bom para nós. E Deus, ele é soberano, ele olha de cima, ele tem uma visão muito maior do que a gente que só enxerga até ali. E ele que dá
a última palavra. Então, precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. Quando nós oramos, hoje fomos visitar uma pessoa, oramos com ela, ela está com a saúde comprometida. Ontem nós oramos por mais 2 pessoas também com a saúde comprometida. E a gente libera palavras de cura no mundo espiritual e fala: Senhor, faça-se a tua vontade. Liberar a palavra, nós liberamos, nós profetizamos cura. Profetizamos ali que o Senhor complete a boa obra dele na vida daquela pessoa. Mas o sim, o amém, a definição final, ela vem de Deus. Ele tem a última palavra. Isaías 38, do verso 1 ao verso 6, nos diz: naqueles dias, Ezequias era um rei. Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. A pessoa, você ouviu uma palavra dessa dura de Deus? O profeta não foi lá para dizer coisa boa, não. O profeta não diz só coisa boa, queridos. O profeta diz o que Deus manda dizer. E aqui, Deus mandou Isaías ir lá e falar: você vai morrer. Acerta a sua casa ali, porque você vai morrer. Foi isso que Deus mandou ele falar. E o texto continua. Então, Ezequias ouviu a palavra do profeta de Isaías, e a Bíblia diz o quê? Então, virou Ezequias o rosto para a parede. Ele achou o secreto dele. Ele estava doente, ele provavelmente acamado, ele não podia sair dali. Ele simplesmente deixou de ouvir o profeta e se voltou para quem podia ajudá-lo naquele momento de fato. E a Bíblia diz: Ezequias, ele virou o rosto para a parede e fez o quê? Orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Eu vou parar um pouquinho aqui para a gente entender a autoridade que esse homem teve na oração dele. Será que entre nós tem alguém que teria moral para fazer isso? De receber uma palavra dura de Deus e falar para Deus: Senhor, aqui eu te peço, lembra que eu andei até agora em ti com fidelidade. E ele continua: com interesse de coração eu fui teu, e fiz o que era reto, o que era certo aos teus olhos. Ele reivindicou a mudança da palavra de Deus sobre a saúde dele, pelo que ele tinha vivido. E aqui já cabe uma reflexão: o que nós temos vivido diante de Deus? Será que diante de uma situação difícil a gente pode falar: Senhor, por favor, tem misericórdia de mim, eu tenho orado todos os dias, eu tenho estado na tua presença, eu tenho feito a tua vontade, meu coração está inteiro diante de ti? Será que a gente consegue isso? E a Bíblia diz que ele chorou muito. E muitas das vezes eu estou para te dizer que o nosso choro é ouvido pelo Senhor como oração. E a Bíblia diz assim: então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz a Ezequias. Deus falou a Isaías: não vai voltar lá. Isaías já tinha ido embora. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Ele ganhou. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e esta cidade, e defenderei esta cidade. Ezequias, quando ele recebeu a sentença pesada de morte, ele olhou para a parede, virou para a parede, orou ao Senhor, reivindicou, porque ele era um homem de Deus, estava seguindo ao Senhor, ele reivindicou a cura. E Deus deu não só a cura, mas o livramento da nação.
Aqui o que a palavra diz é: livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, porque Ezequias também era rei. Ezequias representava uma nação, o rei da Síria representava outra. E ele diz: eu vou livrar você das mãos da Síria, eu vou livrar a cidade, eu vou defender a cidade. Isso pela oração de um homem que se colocou como justo. O que você tem feito com as situações negativas? Tem dia que a gente não levanta vendo coisa boa na nossa casa, na nossa vida. O que você tem feito? Algumas pessoas, diante de situações difíceis, só reclamam. Só murmuram. E o Senhor falava ao meu coração, a começar de mim: para de reclamar. Para de murmurar. Esse tempo de dificuldade é o tempo de você fazer o que Ezequias fez. Levantar sua voz em oração e mudar essa atmosfera no mundo espiritual. Agora sim, Mateus 6,6. Agora você vai entender melhor. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. No lugar secreto, quando você faz o teu momento sozinho com Deus, Ele está lá. E a Bíblia diz que Ele está te vendo, Ele está me vendo, os olhos dele estão sobre nós. O quarto é o nosso espaço pessoal, íntimo. E quarto aqui lembra isso, intimidade. E Deus está lá. Salmo 25:14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem, não é para todo mundo. A intimidade do Senhor é para quem quer ter o quê? Intimidade com Ele e teme o nome dEle. Entende que Ele é soberano. Aos quais, a esses que querem intimidade, desenvolvem intimidade. A Bíblia diz que Deus dará a conhecer a sua aliança. Na intimidade com Deus, você tem mais dele e ele se revela a você. Mas você precisa dar o seu passo na direção da busca do Senhor. Você deseja uma vida de maior intimidade com Deus? Que resposta você vai dar a essa pergunta a partir de hoje? Será que a gente vai continuar vivendo essa vida pequena de oração? Essa vida pequena de busca a Deus? Ou nós vamos dar uma resposta maior a partir de hoje, na prática, buscando mais a Deus? Estamos vivendo aí essa semana, como já explicamos antes, a semana da festa de Shavuot, que é uma festa associada ao Pentecoste, que é uma festa que nós vamos celebrar buscando o Espírito Santo de Deus, a santidade no Senhor. Se posicione diante de Deus como um filho que quer receber mais do seu Pai. Amém. Quando orares, fecha a porta do seu quarto, entra na intimidade com Deus e o seu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Que Deus abençoe a mim e a você. Amém. Que dê despertamento, que nós entendamos pela palavra que não é tempo de estarmos mais repetindo uma fala diante de Deus, mas dobrando, derramando o nosso coração e falando com Ele como uma filha, como um filho fala ao seu Pai. E o seu Pai, Ele te vê. Precisamos nos dobrar em oração, entendendo que não estamos falando sozinhos. Nós estamos direcionando a nossa oração ao único que vai ouvir, que é Deus. E estamos fazendo essa oração em nome de Jesus. Amém. Ele é a nossa garantia de resposta. Precisamos pedir de acordo com a vontade dele. E o que está sendo a vontade de Deus é feita na terra. Que seja assim na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te amamos, Senhor, também por essa palavra.
Obrigada por essa instrução. Senhor, sacode o nosso coração acomodado, que tem orado pouco, que tem buscado pouco a tua presença. Senhor, que a partir de hoje o teu Espírito Santo possa nos lembrar, Senhor amado, que é tempo de buscar, é tempo de despertamento, é tempo de desejar, de querer, de ansiar muito mais de Deus, como a corça anseia pelas águas. Nós ansiamos por Ti, Senhor, pelo Deus vivo, soberano, maravilhoso. Senhor, queremos que Tu ensines o nosso coração, a nossa mente, através do Teu Espírito Santo, que só devemos orar a Deus, Pai, em nome de Jesus. E, Senhor, ensina-nos a Tua vontade, abre os nossos olhos espirituais. Queremos ver o Teu querer para a nossa vida, porque quando estamos no centro da Tua vontade, nós seremos realizados e seremos plenos, ó Deus, como a Tua palavra nos garante. Queremos estar no centro da Tua vontade. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o dono deste lugar, e nós Te dizemos, cumpra em nós o Teu querer. Queremos assim, Senhor, como diz e ensina a Tua palavra. Senhor, aplica essa palavra lida ao nosso coração. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Ensina-nos, Senhor, a ter uma semana mais perto de Ti. Queremos, Senhor, sentir a Tua presença dentro da nossa casa. Mesmo no dia difícil, queremos dizer, eu sou Tua propriedade, a minha casa é Tua propriedade, e o que não Te agrada vai sair daqui. Em nome de Jesus. Ajuda-nos nisso, Senhor. Que caia por terra tudo que não Te agrada na nossa vida, em nome de Jesus. Que caia por terra tudo que não Te agrada na nossa casa, em nome de Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos, ó Deus, um coração sábio na Tua presença. Só Tu podes fazer isso, e nós dependemos de Ti. Louvamos o Teu nome, Senhor, por esse tempo. Entregamos essa semana em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Desculpa, queridos. Que o amor de Deus, nosso Pai, Criador, esse a quem devemos orar. Ah, Senhor, que a graça maravilhosa, salvadora, poderosa de Jesus e a comunhão, a consolação do Espírito Santo seja conosco aqui, seja com nossos familiares, onde eles estiverem, os de perto e os de longe, seja com o Israel de Deus hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Tenham uma semana cheia de Deus, uma semana com fome e sede da presença de Deus. Busquem ao Senhor, o mais Ele fará. Amém.